Está bem. 413, 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 27 de agosto. Oi. Outro microfone de novo. Puxa vida. Toda hora o microfone diferente. Esse negócio tá errado. Esse microfone não tá funcionando mais. Agora sim. Oi, ok? Então vamos nós. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2019. Mudando aqui de microfone para acertar. Um grande abraço. Bom dia, Assis Nascimento. Bom dia, Ricardo Gomes. Bom dia, nosso querido Newton, lá em Fortaleza. Nós estamos iniciando nossa participação no programa aqui do De Olho na Cidade, do Assis Nascimento, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, lá na Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Como sempre, de início, agradeço as pessoas que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais. Tem gente querendo derrubar nosso Facebook, nossa rede, e outros tentam elevar. Então, a gente lamenta aqueles que querem impedir a nossa voz e louva e honra aqueles que ajudam a elevar a nossa voz nas redes sociais, como a Josielton Aquino Ribeiro, Osmar Mesquita, Francisco Edivar, Paulo Roberto Nobre, Auriclécio Macedo, Fábia Karenina, Antônio Lima, Jesus Alves, Alexandre Viana, Carlos Rafael, aqui do Morrinhos, Matilde Teixeira, Elesbão Castro, lá em Brasília, o Olavo Souza e o Wagner Viana. Bom dia, Nilton, como está você? Bom dia, Luciano Kleber, estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus. Abençoe. Graças a Deus. Bom, nós vamos iniciar com o tema que nós levantamos ontem, que foi muito polêmico, deu muita repercussão, que foi aquela história do jornalista Oswaldo Eustáquio, do Agora Paraná, denunciando que a Prefeitura de Sobral, a Secretaria da Educação, as escolas de Sobral estão usando laudos falsos para tem obrigação de responder, de dar uma resposta, mas até o momento está silente. O jornalista Marcelino Júnior falou ontem com o secretário da Educação. Ele disse que já foi enviado, porque ele disse que tem um viés político, eu não sei, ou tudo tem um viés político, ou nada tem. Neste caso, é um critério técnico, a matéria traz os médicos, o médico confessando que fez os laudos médicos a pedido da secretaria, as crianças são encaminhadas para lá, as mães, não tem ninguém falso ali, né? Porque a única reação que eu vi foi nas redes sociais, como disse aqui o meu querido Nascimento, de babões, que apontaram dizendo, não caia em fake news. Eu também não gosto de cair em fake news, eu tenho muito critério em relação a isso. Se eu visse ali qualquer indício de fake news, eu não teria dado espaço aqui no programa que foi dado ontem. Eu só dei aquele espaço porque a acusação, além de grave, está cheia de indícios de seriedade na matéria. Porque tem mães acusando, mães mostrando laudo em que a criança, pelo médico contratado pela prefeitura, foi tido como retardo mental, né? E para outros médicos contratados pela própria mãe, dizendo que a criança está completamente normal. O próprio laudo do médico acusa a escola de não ser capaz de dar o aprendizado para a criança. Toda escola, todos nós sabemos, todos nós passamos por escolas, existem lá os alunos excelentes, os alunos medianos, os alunos atrasados e os alunos que nem passam. E daí você querer colocar numa sala especial, dizendo que a criança tem retardo mental simplesmente porque tem dificuldade de acompanhar, porque tem um ritmo diferente, de aprendizado. Essas pessoas não podem ser deixadas de lado. Crianças, adolescentes. Lamentavelmente, a prefeitura não falou. E quando não fala, quando silencia, consente. O que o secretário da Educação, Herbert Lima... Lima, né? Lima, né?
Globo é o outro. disse para o jornalista Marcelino Júnior que ele já tinha passado essas informações para a área de comunicação social da prefeitura, que responderia. Então, se a área de comunicação já recebeu e não respondeu, é porque há realmente ali um problema grave que eles estão estudando para ver como é que responde. A prefeitura até hoje não respondeu a quantidade de laudos, de crianças com laudos que existem em Sobral. Há um problema grave em relação a isso. E outra coisa, por que da plausibilidade? Por que que é possível isso acontecer em Sobral e em Coreaú? A matéria fala dessas duas cidades, Sobral e Coreaú. Na cidade de Coreaú, num só dia, 300 laudos foram emitidos, segundo a matéria. O que é que eu vi nas redes sociais, puxado por babões, expressão aqui do nosso querido Nascimento. A primeira coisa, que é sempre a mais desinteligente, pelos burros, né, de falar, é tentar desacreditar o jornalista. É de tentar agredir o mensageiro, deixando de lado a mensagem. A primeira coisa é dizer que esse Oswaldo Eustáquio, o jornalista lá do Paraná, não tem credibilidade. Como assim não tem credibilidade? Ele se juntou ao Wellington Macedo. Sim, o Wellington Macedo não tem credibilidade? Por que que não tem? A matéria dele está errada ou está correta? Onde está errado? Aí, o burrinho, né, puxa o saco. Olha, tem um erro grave técnico. É que as crianças especiais, como a prova é censitária, explicar isso daí. Há provas que são por amostragem e outras que são censitárias. Estas censitárias são aquelas em que todos fazem a prova. Antigamente, os alunos especiais nem faziam prova. Isso já é um avanço, uma conquista das lutas por uma educação inclusiva, de que os meninos também especiais façam a prova. Mas é óbvio que não terá o mesmo peso. Não terá o mesmo peso. Eu li, que eu vou atrás, não fico só nas histórias, não recebo apenas aquela. Eu li ontem uma dissertação de mestrado da mestra Érica, da Universidade Federal de Goiás. E a tese dela, a dissertação dela, é sobre avaliações, tem mais de 200, tem quase 300 páginas. Não li todo, não li a parte que me interessava, né? E muito bem fundamentada, né? Claro, né? Tem que ter fundamento para a dissertação. Ela vem falando sobre avaliações. E cita as avaliações nos Estados Unidos. E o que ela faz uma crítica ao sistema de avaliação, porque qual é o principal motivo de uma avaliação escolar? Qual é o principal objetivo? É na definição de políticas públicas. Eu faço uma avaliação para ver como é que eu estou ensinando os meninos, os meus queridos alunos. É isso mesmo? O que é que nós podemos melhorar? O problema está no professor, está no aluno, está na metodologia? Então, são vários critérios e vários pontos que você reflete sobre uma avaliação. O que tem acontecido no Brasil e que é foco da sua crítica é que as avaliações estão servindo eminentemente para ranqueamentos, para comparação entre escolas. E aí é por isso que se diz que Sobral tem a melhor escola do Brasil, por causa desse ranqueamento. Aí ela faz algumas críticas duras quanto a essa avaliação, que toma por base o ranqueamento. Eu vi a própria Isolda Sela, quando secretária da Educação lá no estado do Ceará, e eu, jornalista, tentando fazer, porque a gente está sempre... Nós, jornalistas, somos muito responsáveis por isso, porque a gente quer sempre uma comparação, quer sempre ranquear. A primeira coisa que a gente busca é isso daí. E ela tentava dizer, olha, o importante não é o ranking, o importante é a evolução, de como é que está dando. Muito bem. Como há uma questão de ranqueamento, e Sobral se esmera por isso daí, cai naquilo que a professora Érica, mestra lá de Goiás, critica nas avaliações, e ela diz, olha, inclusive nos Estados Unidos, a moça, o nome da moça, Érica, né? Deixa eu ver aqui, o nome da professora
Érica Marinho Wittezer. Então, se alguém tem interesse sobre o que eu estou falando aqui, e se quiser me refutar, procura ler essa dissertação da Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Educação, professora Érica Marinho Wittezer. A dissertação é Processos de Inclusão ou Exclusão Escolar, Análise do Impacto da Prova Brasil na escolarização do público-alvo da educação especial. Especificamente sobre esse público-alvo. Ela faz uma crítica e diz assim, a despeito dos argumentos supracitados que ela vem levantando, né, observamos a disseminação de práticas de ranqueamento das escolas, que são pressionadas pelo poder público a elevar de forma contínua o seu IDEB. É o que eu imagino que está acontecendo aqui em Sobral. E veja só, não é só Sobral, a dissertação dela é lá em Goiás. Apesar de, na dissertação dela, tem um estudo sobre Sobral. Interessante, né? Há um estudo sobre Sobral. Então, não são leigos que estão falando, não. Eu não sou leigo nessa área para cair numa esparrela de uma fake news, de achar, é sim grave, é possível sim que esteja acontecendo e a Prefeitura de Sobral tem que dar uma resposta a isso, porque é muito grave. É criança, famílias. Aliás, por falar em família, ontem mesmo, eu não sei se o meu querido Nascimento, eu vi num grupo, ele colocou uma outra senhora, ele disse que conhece, né? É bom, até a gente já colocou aqui hoje, Nascimento, já até colocou aqui a mãe dizendo que teve também, foi outro caso. Na verdade, há vários casos. Vamos fazer só uma pausa para ouvir o que disse essa senhora. Só que é assim, né? Eu não sou nem uma mãe bobinha. Como é o nome dela? Eu levei Dona Leila está falando. Ser medicado ser consultado por esse médico, para me ver até onde esse absurdo iria, né? Daí deram um laudo para o meu filho, que não tem nada, meu filho não tinha nada, simplesmente ele tinha, é assim, né? Ele meio lento, né? Também já está com uns 2 anos. Aí eu falei para a diretora, eu digo, olha, meu filho não vai tomar nenhuma medicação. Se ele não está chegando à pontuação dele, ele vai ficar sem a pontuação dele, porque na minha época não precisava tomar nenhum tipo de medicação para mim passar de ano, não. Então eu não vou dar medicação nenhuma, não, para ele, não. Tá bom? Falei mesmo. Agora tem mãe, né, que vai meio lento, né, e tudo, mas eu levei só para me ver até onde eles iriam com isso. Dona Leila, eu me arrepiei ao ouvir suas palavras sábias. Imagino que a senhora seja uma pessoa simples, mas há sabedoria nas suas palavras e na defesa do seu filho. Olha só onde é que está se encaminhando. A criança tomar remédio. Olha a gravidade. Tomar drogas fortes no momento em que ela está em formação intelectual, moral, cognitiva. Olha só onde está. Isso é um crime. Se isso realmente é verdadeiro, é crime. Dona Leila e todas as mães que, por acaso, acham que estejam nessa condição, vocês podem fazer dentro da sua casa, do seu celular ou do telefone fixo, porque a gente hoje tem telefone fixo, né? Do seu próprio celular, a ligação é gratuita. Disca 100. Basta isso. Esse telefone, é possível que você tenha até dificuldade devido à quantidade de gente ligando. Mas insista, porque você está fazendo bem não só à sua família, ao seu filho, mas a toda a sociedade sobralense. Então, se você é mãe, se você é pai, passou por isso, sabe que seu filho recebeu laudo inadequadamente, de forma inapropriada, de forma fraudulenta, de forma criminosa, liga para 100. Esse telefone é o telefone do Ministério da Família. Aquela ministra lá, Damares, ela é doidinha. Doidinha para pegar esse tipo de coisa. Ela defende, sim, a família, defende os direitos humanos. Então, liga, por gentileza, 100. Qualquer pessoa, faça isso pelo seu bem, pelo bem da sua família. Se você souber
que o seu filho, na escola pública, recebeu esse seu laudo, e muitas de vocês, mães, de vocês, pais, não tinham nem conhecimento e agora têm, por gentileza, faça um favor a si mesmo, à sua família, aos seus vizinhos, às escolas de Sobral. Liga 100, é o Disque 100, 100, e denuncie. Se você não tem coragem, tem medo, não precisa nem você se identificar. O bom é que se identifique. Meu nome é Dona Leide, o meu filho estuda na escola tal, digamos lá, Raul Monte, e ele tem um laudo, ele é um menino normal e está tido pela escola como um doido, como um retardado mental, como um autista, o que seja. Nada contra essas crianças que têm esses transtornos. O que você não pode é atribuir a uma criança normal que tenha o transtorno. Não é preconceito contra o transtorno em si. É contra um crime, que é botar criança normal para tomar remédio, como nesse caso, isso é um caso novo, né? Quer dizer, estavam querendo que a criança tomasse remédio. O que acontece é essa pressão, é o que está dito aqui nesse estudo da professora. Existe uma pressão, uma disseminação de práticas para o ranqueamento. É o que alguns estudiosos estão chamando de ensinar para o teste. E agora me lembro de uma outra matéria, do Wellington Macedo, porque é mais fácil você criticar o jornalista do que acreditar naquela informação. E uma matéria dele dizia que as crianças recebiam vários livros de várias outras matérias, mas a escola só ensinava português e matemática. O que eu quero dizer é que isso não é só Sobral, mas está acontecendo em Sobral. Porque é o que diz aqui, se não estaria aqui nesse estudo. Está aqui o Facebook de novo. É só a gente conectar. Como eles não estão vendo do Nascimento, fica aí registrado no Facebook do Nascimento. Se o meu cair, está registrado do Nascimento, do Assis Nascimento. Então, eles dizem que, nesse momento, é ensinar para o teste. As escolas não estão preocupadas em ensinar bem os alunos, mas ensinar para que eles passem no teste. Obrigado, Nascimento. Então, são contidos e explorados nos exames de desempenho. Aí ele vem falando assim, a hegemonia da lógica neotecnicista, ela faz uma crítica grande sobre isso, né? Aí fala do estreitamento curricular, aí só se dá português e matemática. Olha só, o Wellington Macedo dizia isso e diziam que era fake news. Está aqui no estudo de mestrado, na dissertação da mulher, dizendo centralidade nos conteúdos de língua portuguesa e matemática em detrimento de outros componentes curriculares e áreas do conhecimento que passam a ocupar um papel marcadamente secundário. O que mais? Competição entre profissionais e escolas em virtude da divulgação pública das médias do IDEB. O que mais? Pressão sobre o desempenho dos alunos e escolas que optam pela formulação de simulados preparatórios, tal. E ainda assim, monitoramento intensivo do trabalho dos gestores e professores que devem garantir que a produtividade das escolas mantenha-se em níveis crescentes através da manutenção ou elevação contínua do IDEB. É uma pressão enorme sobre professores, secretários e diretores de escola. Aí ela vem falando de um livro, agora que lá nos Estados Unidos, o livro é Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano, e fala da lógica empresarial nessas avaliações. O livro, aí fala de um esquema lá nos Estados Unidos que era chamado No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás. É bonito, né? As crianças têm que aprender todas. Mas por trás disso daí, havia uma lógica. E diz assim, aí são estudos sobre os Estados Unidos. Aí diz, entre as distorções observadas pela Wright, americana, que estudou o sistema de avaliação. Isso acontece lá, e está dizendo que o Brasil está se aproximando desse mesmo sistema americano. O que é que acontece lá nos Estados Unidos? Vou dizer para vocês aqui. As fraudes expressas no maquiamento dos resultados
com vistas à obtenção de bônus, prêmios, promoções e acesso privilegiados a verbas federais. Exatamente o que está acontecendo no Brasil e aqui em Sobral. Fraudes para maquiar as notas, porque, de acordo com essas notas, é que as escolas recebem grana, bônus, não só a prefeitura, as escolas. E esse dinheiro é distribuído desde o porteiro até a diretoria. Todos ganham, então há um certo conluio. A história do vil metal, sempre distorcendo, sempre desvirtuando as coisas boas. Utilização adequada. Pois é, está aqui o livro, está aqui as fraudes expressas no maquiamento dos resultados com vistas à obtenção de bônus, prêmios, promoções e acesso privilegiado a verbas federais. E lá as escolas ficavam lá em cima, ranqueadas. Aqui ainda não se chegou a isso, né? O empobrecimento curricular em decorrência do enfoque restrito nos conteúdos mínimos de língua, matemática e ciência. Acontece nos Estados Unidos. Esse texto é sobre os Estados Unidos, um livro lá americano. Muito bem. E aqui, especificamente sobre o Sobral, nós temos matéria no livro Avaliação, trabalho, Educação Especial no Contexto da Política de Avaliação em Larga Escala, Realidade de um Município do Nordeste Brasileiro e Educação Especial e Avançada em Larga Escala no município de Sobral. Estudo dela debruçou-se sobre a educação sobralense. Não é jornalista leigo que fez sobre isso, não. Essencialmente competitividade e excludentes. Ele diz lá, escalonando dados de desempenho de natureza quantitativa e originando rankings, sendo, por isso, essencialmente competitivos e excludentes. Está falando disso sobre Sobral. Segundo as autoras, ainda que tanto a política de avaliação em larga escala quanto a de educação especial, na perspectiva inclusiva, tenham surgido na década de 90, há uma consideração espaço entre ambas. Tal afirmação se sustenta na identificação das chamadas crianças da margem. Crianças da margem, que são os alunos que, em virtude de suas dificuldades e limitações, acabam sendo excluídos das avaliações de desempenho ou têm o resultado de suas provas ocultados pelas escolas e órgãos de gestão educacional. Eu vou repetir isso porque é muito sério. É um trabalho, acabei de citar, o nome do trabalho é Educação Especial no Contexto da Política de Avaliação em Larga Escala. 2 pontos. A realidade de um município do Nordeste brasileiro e educação especial e avanços em larga escala no município de Sobral. As autoras estão falando de Sobral. Disseram que aqui existem as chamadas crianças da margem. O termo é das autoras, das estudiosas. Crianças da margem, que são alunos que, em virtude de suas dificuldades e limitações, acabam sendo excluídos das avaliações de desempenho, têm os resultados de suas provas ocultados pelas escolas e órgãos da gestão educacional. Para a Prefeitura de Sobral, você não pode se calar. Secretaria da Educação de Sobral não pode dar uma resposta burocrática como a que você deu para o jornalista Marcelino Júnior. A matéria, para quem quiser acompanhar, está no site Sobral News, assinada pelo jornalista Marcelino Júnior, que tentou ouvir a Prefeitura de Sobral neste caso específico, porque saiu a matéria, está trabalhando noutra matéria, já solicitou essa questão do laudo que fazia pauta, 3 vezes reiterou por meio de e-mail, telefonemas, para saber a quantidade de alunos em Sobral que são registrados com laudo, que são diagnosticados com retardo mental. A Prefeitura, até agora, deu ouvidos moucos. Não respondeu. Há, sim, uma responsabilidade enorme da Prefeitura de Sobral. E se a Prefeitura
não quer falar com os jornalistas, vai ter que falar com o Ministério Público, com a Polícia Federal. É muito grave para que os órgãos, como o Ministério Público, da defesa dos direitos difusos da sociedade, se calem diante disso, porque aí sim seria outro escândalo. Dito isso, eu quero reafirmar, reforçar, falar que quem não estiver me acompanhando aqui no Facebook, que parece estar meio travado, estou sendo vítima de ataque de milícias virtuais. Estou também ao vivo no Facebook do Assis Nascimento. Já Assis também vai ser atacado, viu? Então, queridas mãezinhas, não deixem isso em branco. Se você não pode fazer nada aqui, em níveis federais, que parece que está tudo dominado, níveis municipais, ligue 100, deitada do seu sofá, assistindo televisão, o que você estiver fazendo, você liga 100 do seu celular, do seu telefone, como você quiser. A ligação é gratuita, você não paga nada por isso. Se seu filho está com laudo e o seu filho é uma pessoa normal, liga 100 e denuncia. Não deixa isso passar em branco. Denuncia. Dito isso, Nilton, tudo bem com você? Tudo bem. A gente fica... É meio estarrecedor, né? A gente fica estarrecido com esse fato que você trouxe ontem. E ficamos